Satnam! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao primeiro Meditando Juntos de 2025. Esse programa que já acontece aí há alguns anos, né? Todos os dias, ao vivo e online pelo Zoom. O link para participar ao vivo sempre fica aí na descrição do vídeo. Eu sou Marina Atmadama, sempre convido você que queira participar, colaborar, contribuir juntamente com a Kim, tornando-se um associado, é sempre muito bem-vindo. Bom, então, né, de acordo com as previsões, né, numerologia, astrologia e outros sistemas de previsão dessa tradição aí do yoga, esse ano de 2025 vai ser um ano bem desafiador. Então, é um ano que vai convidar a gente a abandonar, assim, certas muletas que a gente se apoia aí ao longo da vida e desenvolver a nossa capacidade de superação. Então, pensando nisso, né, dessa força que a gente vai precisar, a partir desse mês de fevereiro, a gente vai começar uma série de meditações chamada Caminhando pela Vida. Nos 3 primeiros meses, fevereiro, março e abril, né, o foco das meditações vai ser na limpeza do subconsciente, liberação de traumas e bloqueios emocionais. Então, a gente tem aí um carinha, né, chamado de ego. O ego, ele nada mais é do que uma camada da nossa mente que nos identifica enquanto seres humanos, né? Então, assim, eu sou a Marina, eu acabei de falar aqui, eu sou Marina Atmadama, sou professora de Kundalini Yoga, então tudo aquilo que nos identifica é o que a gente chama de ego, é como se fosse o nosso RG, enquanto a gente está aqui na Terra, né? Passando por essa experiência aqui na Terra. Até aí tudo bem, né, não teria problema nenhum. Só que o problema é que o ego, ele ele assume uma proporção muito grande na nossa vida, como se ele fosse a grande entidade, como se ele fosse quem nós somos de verdade. E aí tudo aquilo que a gente tem de experiência na vida e que a gente vai jogando, que vai ficando registrado lá no nosso subconsciente, tudo aquilo que ficou meio mal resolvido, raiva, dor, ressentimento, fobia de infância, acaba que alimenta mais esse ego, ou seja, ele se identifica com aquela situação que ele viveu, que hoje fez ele ser uma pessoa vingativa, por exemplo, ou ele se identifica com aquele trauma, com aquela fobia e hoje ele é uma pessoa que ele tem muito medo, então ele vai se identificando e vai ficando maior, cada vez maior. E com isso, ele vive numa busca interminável por atenção, por reconhecimento, né? Como se fosse assim um vício mesmo, que todos nós aqui a gente compartilha disso. Então, assim, o elogio é sempre bem-vindo, né? A gente adora, se regozija do elogio, mas a crítica a gente fica triste, a gente se abala, né? Como se fosse um insulto pra gente, né? Então, essa fome desse ego por crescer, ela é insaciável, não importa quanta dor, né, ele vai obter, parece que nunca é suficiente, ele quer mais. E esse ego que está alojado, olha só que interessante, esse ego que está alojado aí no nosso corpo, ele nada mais é do que uma partícula de matéria animada nesse minúsculo pedaço de rocha, que a gente chama de Terra, que está escondida aí num canto remoto de uma galáxia secundária, num aparente universo sem fim. Né? Então, não importa o quanto que a gente se esforce, parece que a gente nunca tem respeito suficiente, a gente nunca tem status, a gente nunca tem o amor que a gente merece, né? Então, isso tudo são jogos desse ego, dessas identificações. E aí, esse ego vem, né, essas respostas do ego e esses padrões que a gente vai se desenvolvendo, eles são chamados de samskaras, né? São esses hábitos que são reativos. Então, vem uma situação, a gente simplesmente reage de uma maneira. Vem uma situação e a gente reage dessa maneira, como se as pessoas já até sabem, a Marina é a pessoa que faz isso, o fulano é a outra pessoa que faz aquilo sempre, né? E isso vive
vai girando a gente numa roda, né, sem fim, que é esse samsara aí, como se fosse aquele hamster que fica correndo lá e não tem onde chegar, né, e ou o cachorro que corre atrás do rabo e não percebe que ele está correndo atrás do próprio rabo. Mas, felizmente, né, a gente tem Kundalini Yoga, que nos ensina que nós não somos esse ego. Então, a nossa essência, a essência do ser, ele é um pequeno pedaço de Deus, né? Uma centelha divina que a gente chama, vamos chamar aqui de alma. Então, se a gente identificar o nosso ser com essa alma, então, por exemplo, aquela raiva lá, que ela pode se expressar aí com uma violência, por exemplo, ou com uma agressão verbal, ela se expressa com uma força de vontade. E aí você consegue quebrar esse ciclo kármico aí de causa e, né, de ação e de reação. Então, agindo conscientemente, ao invés de reagir, né, nos desafios da vida, e esse ano é o chamado que a gente vai ter, agir conscientemente nesses desafios, dá para o ego a chance dele desempenhar as reais funções do ego, que são proteção, porque, né, ele nos protege, a gente, se a gente não tivesse ego, a gente não teria como viver, né? Como que eu não ia me identificar com nada, então se eu não sou meu ego mesmo, eu posso morrer a qualquer momento, então ele nos protege, ele é amigo também, quando bem colocado, né? E nos individualiza e também dá esse senso de sobrevivência. Então, tem uma frase do Yogi Bhajan que diz assim: ação consciente eleva a consciência. Ação habitual promove o hábito. Por isso, quando vocês fazem algo sob impulso, tornam-se impulsivos e compulsivos. Vocês perdem a sua vontade. E quando não têm a sua vontade, não podem reconhecer a vontade de Deus. É esta maneira que funciona, amigos. Então, nesses próximos meses, as meditações que nós vamos trabalhar, elas vão liberar essas frustrações confinadas, essas fobias aí velhas, vai dar uma limpada e alinhar o seu ser, né, com a alma. E aí a gente pode então experimentar esse estado mais neutro, né, da consciência que a gente chama de mente meditativa. E aí, com isso, a gente acessa nosso verdadeiro ser e nos tornamos conscientes de Sat Nam, né? O significado de Sat Nam, na nossa real identidade, a nossa verdadeira identidade, que não é o ego como a gente pensa. Bom, então a meditação de fevereiro, ela se chama Meditação para Remover Conflitos Interiores. Ela é uma meditação que foi criada para nos dar um poder de comunicação efetiva, né? Comunicação consciente. E aí ele descreve aqui na meditação que depois que você termina a meditação, você para um pouquinho e se pergunta: você escutou o que você estava dizendo? Você pode ouvir e entender exatamente o que você estava dizendo? As suas palavras penetram no seu coração como reais e preciosas para que você possa sustentar aquilo que você está falando, né? Então, confirme e estabeleça sua comunicação para que ela seja consciente, direta e real, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir, daqui a pouco eu explico como é que é o mantra. Então, você pode ir sentando numa postura confortável, ou sobre uma almofada, ou numa cadeira com os pés bem firmes no chão. Alinha a coluna, encaixa um pouquinho o queixo, relaxa os ombros, relaxa a expressão da face. E vai abrindo seu espaço interno de silêncio, de presença. Vai respirando nesse espaço, que no momento não analisa, não se identifica. Nesse espaço sem ego, sem nenhuma identificação. E nesse lugar, você une as mãos na frente do peito, alinhando a cabeça com o coração.
E numa atitude de reverência, nós entoamos os mantras de abertura, honrando essa tradição, esse ensinamento, reconhecendo a sabedoria infinita, habitando dentro de cada um de nós. Inspira para entoar. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Adigure-name, Jogadigure-name, Satigure-name, Sirigurudeve-name. Adigure-name, Jogadigure-name, Satigure-name, Sirigurudeve-name. Adigure-name, Jogadigure-name, Satigure-name, Sirigurudeve-name. Inspira profundo. Suspende a respiração. Expira e relaxa. Relaxa as mãos nos joelhos, vai abrindo os olhos devagar. Então, a postura é a postura fácil, pernas cruzadas. As mãos, elas vão estar entrelaçadas com um polegar, que a gente chama de trava de Vênus, né? Com os polegares também entrelaçados. E as mãos vão formar como se fosse uma concha. E vai ficar aqui, ó, em frente ao plexo solar, a região acima do ponto do umbigo, com esse mudra de Vênus. Então, esse é o mudra. Os olhos vão ficar fechados e o mantra para você entoar, né, ouvir, compreender aquilo que você está falando é o Hami Ham Brahm Ham. Hami Ham Brahm Ham, que significa somos o que somos. Hami Ham Brahm Ham, somos Deus. Somos o que somos Deus. É um mantra que reafirma a nossa identidade, a nossa essência, e o convite é você entoar e deixar que esse mantra, que essas palavras entrem, né? E somos o que somos Deus. E deixa isso vibrar dentro de você cada vez que você entoa, tá bom? Então, vamos se preparar, vamos se posicionar. Vai respirando algumas vezes. Fecha os olhos. E vamos começar. Hamiham Brahma 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 Hamiham Brahma
Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma Hamiham Brahma
Hamiham Brahma. 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 Inspira profundamente. Suspende a respiração. Acesse a si mesmo enquanto suspende a respiração. Expira. Inspira mais uma vez. Suspende a respiração e acesse a si mesmo. Volta o olhar no ponto entre as sobrancelhas e acesse a si mesmo. Expira. E a última vez, inala profundo. Retém, acesse a si mesmo.
E expira, relaxa, permanece em silêncio por alguns instantes, absorvendo os efeitos da sua meditação. Inspira e expira, relaxa, vai unindo as mãos na frente do peito. Vamos finalizar entoando a canção do Eterno Sol. Inspira para começar. Que o Eterno Sol te ilumine, que o amor te rodeie e a luz pura interior guie o teu caminho. Que o Eterno Sol te ilumine, que o amor te rodeie e a luz pura interior guie o teu caminho, guie o teu caminho, guie o teu caminho. Sa, 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 Satnam. Obrigada pela oportunidade, Satnam.